Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Guilherme Machado, professor de Educação Física da Escola Dora Dimer. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos dar início a um trabalho muito legal. Um trabalho que vai envolver três coisas muito legais, que é um esporte, um desenho animado e uma brincadeira. Neste vídeo eu vou explicar cada uma destas atividades e nós vamos misturar tudo e fazer um brinquedo muito legal para os nossos alunos aproveitarem bastante durante a quarentena. Para começar, vamos falar sobre o esporte, que alguns de vocês já sabem o que é, e nós vamos falar do automobilismo. Eu tenho aqui na minha mão uma miniatura de um capacete histórico. Não tem como não falarmos de automobilismo e não falarmos de Ayrton Senna, que foi um dos maiores pilotos de todos os tempos e o maior ídolo do automobilismo brasileiro. Então, como introdução, eu quero mostrar para vocês esse pequeno tesouro que fica aqui na minha sala, enfeitando o ambiente, e eu tenho muito orgulho de ter ele aqui comigo. Mas, falando de automobilismo, nós não vamos entrar muito a fundo e nós vamos passar um pouco por cima de alguns fatos históricos deste esporte, que apesar de ser uma atividade com carro, com um veículo, não deixa de ser um esporte, porque afinal os pilotos são os atletas. E para o dia da corrida, para eles correrem as corridas, eles têm toda uma preparação, tem toda uma concentração bem parecido com os outros atletas, aqueles atletas que usam os pés para jogar, como futebol, ou as mãos, ou qualquer outro esporte que a gente conheça. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a história deste esporte, sobre a história do automobilismo. Mais ou menos no final do século XIX começaram as corridas de automobilismo, que na verdade são corridas de carro. Carros sem nenhum outro tipo de tração. Ou seja, antigamente, lá nos gregos, há relatos que eles faziam corridas com as carroças, né? Era o cavalo puxando a carroça, que era o carro na época, e assim começaram a surgir as corridas. Mas no final do século XIX, tem os registros das primeiras corridas oficiais. Ali deu início ao automobilismo. No início, as corridas eram disputadas de uma cidade para outra, como se fosse mais ou menos uma corrida de carro saindo de Gravataí e indo até o litoral gaúcho. Quem chegava lá primeiro era o grande campeão. Mas depois, alguns anos depois, no começo ali do século passado, eles transformaram essas corridas em circuitos. Ou seja, tinham que dar voltas e voltas e num determinado número combinado antes, né, pessoal? O vencedor sairia quem chegasse e desse aquele número de voltas para o primeiro. No começo do século, aconteceu duas coisas muito importantes. A primeira foi a criação da FIA, que é a sigla de Federação Internacional de Automobilismo, mais ou menos como a FIFA é para o futebol. E lá no começo do século passado, o automobilismo chegou aqui no Brasil. Em 1908, foi o registro da primeira corrida aqui no nosso país. Em 1950 foi criada a Fórmula 1, que para muitos é a principal competição do automobilismo. Fórmula 1 tem este nome porque a regra pede que todos os carros sejam da mesma fórmula, ou seja, eles têm que ser iguais, eles têm que ser exatamente um igual ao outro, para não ter, né, uma diferença de um carro mais rápido, de um carro mais potente, de um carro mais forte. Então por isso que levou este nome de Fórmula 1. Agora, pessoal, que a gente já teve um breve resumo da história do automobilismo, vamos para o desenho que eu falei para vocês. Na aula passada, eu já pedi para alguns de vocês assistirem no YouTube o desenho da Corrida Maluca, que é um desenho muito antigo, que foi criado lá nos anos 60, que fala de alguns personagens engraçados que estão disputando uma corrida, né? E nesse desenho acontecem muitas coisas engraçadas, que nos faz querer assistir cada vez mais. Bom, nós vamos juntar o automobilismo com a corrida maluca e nós vamos criar uma corrida maluca na nossa casa. Hoje eu vou ensinar vocês
como fazer os carrinhos desta corrida maluca. E na próxima aula nós vamos fazer a pista da corrida maluca. Bom, pessoal, na aula passada eu pedi para vocês separarem algumas tampinhas pra gente fazer os carrinhos, pra gente fazer os nossos personagens. Vocês sabem que lá na Corrida Maluca tem vários personagens muito conhecidos, não é? Que é a Penélope Charmosa, o Dick Vigarista, os Irmãos Rocha, a Casa Monstro, tem também a quadrilha, né, os Irmãos Metralha, todos esses são bem famosos. E a gente não vai conseguir fazer exatamente igual lá no desenho, mas a minha ideia é que a gente crie os nossos personagens. Ou seja, eu vou pegar as minhas tampinhas com alguns materiais que eu tenho aqui em casa, que vocês podem ter aí na casa de vocês, ou ter até outros tipos de materiais, e a gente vai criar os personagens um diferente do outro, que eu vou mostrar agora no vídeo pra vocês. Bom, pessoal, pra gente criar os nossos personagens, pra gente criar os competidores da nossa Corrida Maluca, eu tenho aqui algumas tampinhas e tenho alguns acessórios, algumas coisas que vocês vão ter em casa, se não tiverem igual, vão ter parecido, ou espero que esses materiais deem ideias para vocês montarem os carrinhos de vocês. Lembrando que os carrinhos, os personagens que eu vou fazer aqui, não precisa ser necessariamente os que vocês irão fazer aí na casa de vocês. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como vai ser a atividade. Bom, eu tenho aqui, ó, 7 tampinhas de garrafas, tá? Eu tenho uma de cada cor. Eu tenho uma amarela, uma preta, uma roxa, eu tenho uma laranja, uma rosa, uma vermelha e uma azul. Quem não conseguir as tampinhas de cores diferentes, pode fazer com todas da mesma cor. Aí, de repente, a gente pode usar uma tinta ou uma canetinha para pintar elas. Porque é muito importante que na hora da corrida, elas estejam diferentes, de cores diferentes, para a gente saber quem é o nosso carrinho e quem é o nosso personagem na hora da brincadeira. E eu tenho aqui também alguns acessórios, ó. Eu tenho aqui o menino Ney, o Neymar, miniatura, tá? Bem pequenininho, que eu vou colar em cima da tampinha amarela, porque vai ser o carro da seleção brasileira, tá? E outra coisa, pessoal, a gente falou dos personagens da Corrida Maluca, é muito difícil a gente conseguir fazer exatamente os personagens. Por isso que eu pedi alguns acessórios, porque a gente vai fazer os nossos personagens. A gente vai criar os personagens que a gente tem em casa, né, e de acordo com a nossa imaginação. Como eu falei, eu estou criando aqui o Neymar, que é o carrinho da seleção brasileira, que ele não é personagem da Corrida Maluca, mas ele vai ser personagem da minha corrida aqui em casa. Então eu tenho o Neymar aqui, eu tenho também uma caveira, ó, tipo uma caveira, um dragão, não sei se vocês vão conseguir enxergar bem, e esse dragão aqui, ele vai ficar no carrinho preto, ó, porque vai ser tipo o carrinho do mal, né, como se fosse o Dick Vigarista lá na Corrida Maluca. Falando em Corrida Maluca, eu tenho aqui uma tampinha rosinha para as meninas, ó, eu tenho aqui uns enfeites, umas pérolas aqui de colar, ó, tá um adesivo aqui, e eu vou colar para enfeitar a tampinha rosinha, que vai ser o carro da nossa Penélope, tá? Eu tenho aqui também um lagartinho, tá? Um bichinho pequenininho, que é tipo um lagarto, tipo um dragão, e ele vai ficar no carrinho laranja, dele vai ser o carrinho do dragão. Tem aqui também uma estrela, tá? Uma estrelinha branca, e uma estrela branca vai ser o carrinho azul, que a gente vai usar como se fosse uma estrela cadente. Vou deixar aqui, depois eu vou colar direitinho. Eu tenho também aqui uma piranha de cabelo, ó, que as meninas devem ter em casa, né? E essa piranha vai ser o carro do jacaré, ó. Que a piranha a gente consegue fazer isso aqui. Na hora da corrida a gente não vai usar muito esse movimento, mas vai ser mais para enfeitar o nosso carrinho. E aí, a piranha eu vou colocar aqui nessa tampinha roxa, tá? Depois eu vou prender ela também. E por último, uma coisa bem simples, que é uma pilha, ó. Todo mundo tem pilha em casa, né? E a pilha eu vou colocar em cima da tampinha vermelha, que vai ser a equipe da pilha. A equipe que a pilha vai fortalecer, vai deixar o carro com bastante energia para completar o final da prova. Bom, vocês viram aqui que eu tenho 7 competidores, né? Eu vou colar agora, tá? Eu posso colar com uma fita, né? Ou até mesmo com uma cola quente, quem tiver, ou uma cola tipo mais forte, assim, que fique bem preso, tá? Eu vou fazer aqui agora, eu vou montar esse material e eu já vou mostrar pra vocês como ficou o resultado. Bom, pessoal, então estes são os meus personagens, tá? Eu acabei usando um pouquinho de durex também pra prender eles, mas foi exatamente assim como eu falei pra vocês.
Eu usei estes materiais mais para enfeitar a tampinha, tá? Mas quem não tiver, quem não conseguir, pode de repente fazer um desenho, pode colar um adesivo, tá? Mas o legal é enfeitar a tampinha. Porque afinal, né, como lá no desenho da Corrida Maluca, cada carro é diferente do outro. Cada carro tem a sua particularidade e assim que deixa o desenho muito legal. Eu vou deixar as tampinhas aqui guardadas, porque na próxima aula eu vou fazer o vídeo da nossa pista. E depois que estiver pronta a nossa pista, nós vamos jogar a Corrida Maluca feita em casa. Bom, pessoal, vocês viram como ficou os meus carrinhos, como ficaram os meus personagens da minha Corrida Maluca. Agora eu quero ver o resultado de vocês. Vocês vão tirar foto ou pode fazer vídeos e me mandar aqui na atividade como ficou o resultado de vocês. E para a próxima aula eu já quero pedir alguns materiais para a gente fazer a nossa pista. Um deles é papelão. Eu quero que vocês consigam uma caixa de papelão. Não precisa ser muito grande, um papelão de geladeira, por exemplo, mas também tem que ser um pouquinho maior que uma caixa de sapato, porque no papelão é que nós vamos desenhar e fazer a nossa pista da Corrida Maluca. Preciso também de tinta ou canetinha. A tinta, pessoal, pode ser aquela tinta guache, tá? Eu sei que alguns de vocês têm em casa. Quem não tiver, pode fazer com canetinha. E eu também quero, pessoal, alguns objetos pra gente colocar como obstáculo na nossa pista. Porque afinal, não é uma corrida tradicional, né, pessoal? Vai ser a nossa Corrida Maluca. É isso aí então, pessoal. Quero ver todo mundo fazendo atividade e na próxima aula tem um vídeo novo de como fazer a nossa pista. E aí depois eu quero ver todo mundo brincando. Beijão pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima.